Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma satisfação aqui estarmos com a artista Cláudia Lara. E eu particularmente que acompanho ela faz muito tempo, né, por causa da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná. A gente já vem numa trajetória também, é muito legal ver os amigos, né, evoluindo sempre e com um trabalho consistente. Então, Cláudia, você... Agradeço muito, né? Sempre foi muito receptivo. Então, está aqui nesse Semana de Museus. Olha, não só eu, né? Eu gosto muito de museu, mas todo mundo estar aqui hoje nesse dia é porque tenho respeito pelo museu, por essa casa também, né? Na história da gente é muito importante. Então, por que fazer um pré-show desse projeto? É um projeto de exposição com um catálogo que vamos falar dos patrocinadores, né? A gente entrou com o projeto Oliveiras Produção Cultural, Tereza Oliveira, a produtora. A gente entrou com o mecenato em 2016 e o resultado saiu em 2017, né? Então começou a ser pensado em 2016 e conseguimos autorização de local para expor, e conseguimos o patrocínio da Celepar, e conseguimos a equipe maravilhosa, a equipe cresceu porque com essa mudança de datas de exposição aí ficou melhor, né? Sempre vai ficando melhor. E então essa exposição já era para estar acontecendo. Como a gente tinha que mandar essa programação para a Semana de Museus com antecedência, então ele ficou na pauta, mas a exposição vai ser em setembro. Então, por isso que o local, vamos depois confirmar, quando todo mundo vem mais para cá, que aí vocês não vão chegar. Ou mais para trás. As primas. Tudo bem. Eu não sei se vocês vão ver alguma coisa daí, mas e então, era para estar acontecendo, fica como uma convocatória. Quero ver todo mundo na exposição. Tá bom? Então, Ave Mãe, a gente começou uma conversa, eu fui morar 3 meses na Espanha e no final desse período a artista, que não vai poder vir, a Yara Bartira, ela fez uma oficina para a gente acompanhando a Bienal de Veneza e a Galeria Uffizi, em Florença. Então ali já começou uma conversa de eu querer fazer o projeto. E então ali começou já uma curadoria. Então, eu vou falar da equipe toda, mas então, a Vimãe, pela mecenato, produção, curadoria da Yara e do projeto discográfico e muitas conversas com a Julie Chinda, que está aqui presente. Então vamos falar um pouco do conteúdo antes de chegar na equipe. Eu me lembro que ela guardou lugar aqui. Ela guardou lugar aqui. E então eu me lembro que eu estava vendo uma cineasta falando do que movia ela a fazer os filmes dela. E ela falou que sempre era a mãe e que naquele momento ela queria sair desse contexto. E eu pensei, e eu coloco a mãe, já teve nos retalhos que pertencem, que vou mostrar, era referente a uma proximidade do trabalho da minha mãe, e daí entrou nos ninhos, como um ambiente de aconchego relacionado à mãe, então eu falei, agora eu vou fazer uma exposição que é para resolver esse assunto e passar para outro assunto, porque a cineasta lá sempre fez a mãe, eu falei, então eu vou fazer mais uma para resolver, e então eu venho em continuidade desses trabalhos que eu vou mostrar, então é muito ligado à memória, depois vou falar um pouco dos textos. Tem uma coisa que hoje em dia, como foi mudando o contexto, né? Então tem muito hoje em dia do que é a mulher, o homem, o que podem fazer nesse contexto de gênero e tal, mas quando eu comecei era uma questão afetiva em relação à memória, estava trabalhando a memória. E então era uma relação com o lado da família da minha mãe, né? O lado que é africano,
Mas a gente não é feito só de mãe, né? Então, chega um momento que você tem que pensar em todas as mulheres da família, né? Então, sintam-se homenageadas, porque foi isso que eu pensei em determinado momento. Homenagear as mulheres da família, que até um período o sustento e a autoestima delas era o saber fazer, o fazer manual. Porque por muito tempo não foi uma coisa valorizada e elas cozinhavam muito bem, bordavam muito bem, faziam crochê muito bem e tinham orgulho de presentear, ensinar e mostrar. E a minha avó materna também trabalhou como parteira, junto com uma parteira. A outra, minha tia-avó, não aprendeu a ler e fazia um crochê daquele, o fio mais fino de todos, que é matemática, né? O crochê é matemática. Então, trazer para esse status da arte essas mulheres. Então, ali, isso que entra. Aí, ali, linha, tecido, retalho, pintura, bordado de máquina, bordado de costura, esse processo todo vai aparecer. O emaranhado, né, uma coisa que também aparece muito na obra, são os acúmulos, e esse acúmulo, desde que eu fiz uma exposição, eu vou guardando as coisas que me dão depois dessa exposição, e ficam uns acúmulos, e um dia desse eu pensei, mas as mulheres, ela tem uma diferença de cérebro, né, dos homens, que ela organiza de forma diferente, e eu vejo mais como esse acúmulo mesmo, e consegui dar conta dessas várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso vai aparecer. A equipe, então, produção, curadoria, projeto, os textos críticos também, o Yara, o Fabrício e o Valquíria, maravilhosos. Vai ter um catálogo, vocês vão ter que ir na exposição para ganhar. E vão poder ler esses textos que são tem momentos que é uma visão bem crítica no momento da arte, tem momento que é poesia, tem essa leitura de mundo contemporâneo, então a edição também fez toda a diferença. A gente saiu de uma ideia e ficou linda, não vou mostrar para ninguém. Mas tenho que agradecer muito, tá lindo o catálogo. As pessoas vêm e falam, pensei que era um livro, né? Faz parte da ideia. Né? Essa era a ideia. E também um cunhado que tem 24, 25 anos e é assim do mundo jovem. Ele trabalha como é que é? Agente penitenciário. E aí ele começou a ler um texto e ele falou, nossa, agora eu vou ver os tecidos de forma diferente, por causa do texto. Então, o outro pegou, nossa, então o próprio catálogo já sensibiliza. Né? O designer, a Martina, da Oficina Leve, na parte de convite virtual e tal, Eliana, os presentes, né? Fotografia e tratamento de imagem do Dico Kremer, a esposa, e a Eva. Então a maioria das fotos que vocês vão ver é do Dico. Aí quando é da Eva e tal, daí vai estar. Os artistas assistentes, depois também vou falar um momento só de como esse trabalho colaborativo, né? Foi muito importante, mas temos a Elisa aqui presente, a Tênis e a Verônica. Então, da equipe tem 3 presentes muito importantes. Vamos falar disso. Revisão, Ellen Merkunski, tradução, Verônica, comunicação, Daniela. A Daniela, então, que marcou, né, para esse momento dos museus. O local está aqui, mas a gente ainda está esperando algumas confirmações. Tem um lugar ali atrás, que aqui vocês vão enxergar. Então é para ser no Museu Viário, vocês vão ficar sabendo. Iluminação Lucas Amado, montagem métrica, montagem, contrapartida, o grupo Metamorfose, que vai fazer oficinas. Isso aqui é muito legal também, porque a gente já trabalhou em outros projetos e esse grupo Metamorfose já fez contrapartida social com base nos retalhos, nesse universo. Vão atender adolescentes, grupo de risco, e 4 palestras. A Uyara Batira vai fazer uma visita guiada, a Bernadette, que está presente, né?
o Fabrício, né, no texto que ele vai fazer também, essa conversa, e a Elisa, que é de Minas Gerais, Elisa Lobo, com o projeto 1 mais 1, que é com as esposas dos plantadores de café. Então ela tem um projeto texto também bem interessante. Apoio Vânia Lucida Laveira, porque talvez seja lá, né, essa oficina. E Joel Samuel Neto, muito obrigada, meu marido. E no catálogo vocês vão ver, e amigas, né? Porque as amigas nesse meio de diálogos e desse universo, nossa, é a coisa mais importante. E familiares. Mas no catálogo está tudo aqui. Faltou terminar. Então vamos lá. Começo primeiro com essa homenagem para a Ida Hahnemann. A Ida Hahnemann de Campos todo mundo conhece, artista nascida aqui. Ela faleceu esse ano. Então, quando eu fiz a homenagem para ela no catálogo, ela ainda poderia ver, né? Não deu tempo, que coisa, né? Mas, por que a dona Ida? Porque eu, como amiga da família, que trabalhava com o museu, então me contrataram para fazer a catalogação da obra dela de pintura, de tudo, né? Catalogação fotográfica, anotar, pegar depoimentos dela. Então, criou essa amizade, né? No trabalho a gente ficou muito amiga. E eu sempre falo que mexer, tem gente que já viu essa palestra do Mar, que eu falo isso, quando eu falei sobre trajetória, mas mexer nas tapeçarias era o dia de festa, o dia de mágica, o dia especial, porque era uma coisa que ficava guardada, não fazem mais, foi um projeto que eles fizeram com as 80s, na década de 70, com as 80 do presídio do AU. Então, e ela, daquele projeto, que era com a Teca Sandrini e outros personagens aqui da cultura, ela deu continuidade. Então, o Museu Paranense ficou com uma coleção grande das tapeçarias dela. E ela representava aqui a lenda do fogo. Então, ela tinha essa referência aos ícones, né, que ela chamava paranenses, a pinho, o pinhão, a gralha, as lendas indígenas, os grafismos indígenas. Então, começa como homenagem, e eu passava um tempão da minha palestra falando das minhas referências. Então, daí foi agora trazido de outra forma, mas tem você aqui, porque eu me lembro de uma exposição tua lá no hall da Secretaria de Cultura, que eu não lembro que não foi, mas ali já essa coisa do pano, do tecido, então sempre uma atenção para esses artistas. Claro, teve momentos que eu estava mais prestando atenção na pintura e tal, também isso interfere na questão de figura humana e tal, mas no que se refere ao têxtil é essa turma maravilhosa. Tem alguns que, por exemplo, o Ernesto Neto está com uma exposição belíssima em São Paulo, na terra, quem puder ver, que veio. Sônia Gomes também. A Sônia Gomes, tanto a Sônia Gomes, tanto a Sônia Gomes quanto a Rosana Paulino, quanto a... não está aqui, porque na pintura, a Lúcia Laguna, elas participaram de exposições para mulheres, né, mulheres negras, do ano passado em São Paulo. Então, e a Rosana Paulino fez uma individual maravilhosa. A Sônia Gomes esteve na Bienal que eu fui, que foi aquela em 2015, ela foi uma das artistas convidadas. Ela tem 70 anos, por aí. Ela falou, eu vim fazer sucesso agora depois dos 70. Agora eu tenho uma galeria que me representa. Então, o fato dela ser convidada para a Bienal, dali para frente a gente ouve. Será que se eu apagar a luz não vai ficar melhor? Para vocês, né? Posso perguntar? Pode. Melhor? Não, pode ou não é que daqui? Não, pode. Veja se melhora para vocês, que esse canto aí é o que estava mais prejudicado. Melhora um pouco. Ok, então eu vou passar por trabalhos antigos. São os primeiros trabalhos com colagem de tecido. Imagine, foi em 2000. Eu usava a figura humana feminina, porque era que eu tinha predileção no desenho e na pintura, então eu trabalhava a figura humana e pensava,
por que eu vou pegar só a figura que é normal, né? Existe branca, eu vou contratar uma modelo negra. Então teve essa preocupação, e aqui o autorretrato eu vejo aqui uma questão que eu vejo até hoje, o pertencimento. E o pertencimento. Então eu falo que sempre eu sinto que às vezes a gente está nesse autoconhecimento e isso está aparecendo na obra constantemente, né? Que grupo que eu faço parte, quais são os meus valores, e nesse momento essa obra eu estava recortando e eu coloquei o tecido do lado, e esse deslocamento da face no momento me parecia interessante, então eu desloquei, e aqui surge outra imagem. Também trabalhava sempre uma relação forte com o espiritismo, então a questão do mundo não ser só o que a gente vê, essa visualidade, mas sempre outros horizontes, e isso tudo surgiu aqui, e hoje eu vejo como essa questão de busca de pertencimento. Daí essas obras que eram com textura acrílica, colagem, aí o trabalho, só através do trabalho, que a gente melhora o trabalho, eu passei a não usar mais colagem tanto e textura, mas a costura. Então eu ganhava catálogos de retalho de casas de decoração, de casas de estofamento, e fazia a costura em casa desses retalhos e vinha com desenhos de fotos de família. Então essa série de retalhos que pertencem sempre tem a ligação com um álbum de família. Então aqui era o jipe do meu avô, ali era uma tia-avó, e uma coisa que está no texto do Fabrício é sempre essa transposição da foto para outro suporte, do bordado para outro suporte, do trabalho tridimensional para um bidimensional de duas faces. Essa transposição também aparece na obra, e aqui a gente já vê. Aqui já era imagem, o tecido inteiro, né, sem a costura. Daí comecei a mandar para salões, na época tinha muitos salões de arte. Esse aqui foi premiado em Foz do Iguaçu em 2004. Nossa. Esse aqui foi prêmio menção honrosa. Aqui são recortes de Filó. Então Filó aparece aqui também em 2004. Recortes de imagens de figura feminina e colagens, e era pendurado em acrílicos. Ficava um trabalho tridimensional que trazia essas camadas com posturas femininas da época em revistas da moda, né? Aí eu comecei a entrar em galeria, não tinha muito essa... Nos salões tinha sempre uma aceitação do tecido, mas a gente quer também entender e viver, né, do que trabalha, e a galeria tinha uma aceitação melhor. A pintura, que também a pintura, no trabalho anterior é muito desenho, né? Tem a pintura, mas você vê mais o desenho, e eu queria então trabalhar a pintura, e aí que eu passei por uma série toda, né, neopop, do cotidiano, uma coisa assim do cotidiano e banal na arte, até que eu queria parar de trabalhar com a referência tão forte da fotografia e quis trabalhar mais o orgânico, mais o de dentro para fora, e o que vai ser para representar essa vontade, esse universo. Aí que surgiram os ninhos. Então, dos ninhos, depois você vai pesquisando, as coisas vêm na tua mão. Depois disso, perguntam, de onde que surge? De onde que vem? Não veio de uma leitura prévia, mas depois vieram leituras maravilhosas. A maioria conhece, né, dentro de arte, a Poética de Espaço do Bachelard, onde ele fala do ninho, da gaveta, do canto, da concha, do elemento redondo. Então, tudo isso era maravilhoso ler, porque vinha trazer referências fortes do que eu estava pensando mesmo, desse ambiente, né? Para mim era um ambiente para estar, só que aqui é um ambiente
da cor também, da pintura, se coloca primeiro, né? Aqui eu coloco junto o Retalhos que Pertencem, porque 2012 a gente começou o projeto do documentário em 2011. Então, em 2011 a Teresa resolveu fazer um documentário, porque ela estava ligada ao audiovisual, e então filmou fazendo essas pinturas, foi tudo ao mesmo tempo. A gente fez o lançamento depois, foi um projeto que no final deu tudo certo, né? Começou assim, mas no final deu tudo certo. Então são momentos, né, desse ninho. E por que eu falo de dentro para fora? Porque não deixa de ter aqui a referência da foto. Eu comecei de dentro para fora, mas chegou um momento que eu joguei imagem com o computador e o projetor de imagens que eu fotografava ou objetos que eu fazia e colocava em cima da obra e dava esse ruído e essa camada nova. E não adianta não querer. Isso faz parte do meu processo até hoje. O uso da foto, de fazer o estudo na foto, de fazer sobreposições. Aqui um pedacinho, vamos ver se funciona. O outro não funcionou, então daí vamos ver se funciona. A gente está melhorando o gelar. Esse é o começo do documentário. Eu já vou falar sobre essa obra. Esse é um pedacinho mesmo. Mas aqui o que vocês veem é um ambiente, era um ambiente todo preto com uma iluminação em neon. Daí nos círculos de neon com luz branca eu inseria peças de crochê que eram das minhas avós, tia-avós, e o ambiente era todo preto e você andava nesse labirinto de tecidos que foram esses tecidos guardados e acumulados, então eles viraram essas paredes de labirinto, onde você andava no meio delas, então era uma forma de retornar, começar a transformar em obra tudo aquilo que estava guardado. E se chamou Ninho da Noiva. A exposição toda, né, a curadoria foi do João Henrique Amaral, a exposição toda se chamava Ninhos. A minha obra era aquela pintura e o Ninho da Noiva. Que daqui você entrava em outro compartimento desse espaço e tinha uma obra do André Malinsky, que era um menino Jesus, esses que você compra de gesso, só que ele revestiu com espelhinhos desses de globo de discoteca. E ele ficava girando, o ambiente escuro, a luz só batia nele, e quando ele girava, a luz que batia nele refletia na gente, que era a ideia dele, que a luz desse ser refletisse na gente. Então ficou uma ideia de ventre de parto, né? Foi uma obra que casou com a outra muito bem. Tem muita coisa mais para falar, se quiserem perguntar, eu estou passando porque o tempo passa, temos 43 slides, estamos no 11. Estamos aí em 2014, quando vieram umas intervenções que eu chamava de bordado de rua ou bordado de parede. Então aqui era um espaço que essa frente eles preservaram, atrás desmontaram para construir um prédio ali na Riachuelo. Então era o espaço e me deram esse espaço para intervir. E antigamente fui ler a história da casa, foi a primeira, era uma pousada em cima, embaixo era uma loja de sapato e tinha uma escadaria aqui, que as pessoas, né, subiam lá para a pousada. Então era a escada imaginária, isso aqui não é com bordado, é só pintura em voal. À noite ficava aceso e choveu muito no período e refletia essa escada aqui, vinha o vento, ela deu essa visão assim, mímica, fantasmagórica, deu uma coisa que existiu. Aqui foi na reforma da Praça Espanha, que a Galeria TX me pediu uma obra, eu quis pelo universo do flamenco, olé! Vai lá no Porto Famoso. Aí fiz a própria espanhola, né? Aproveitei todo esse amor pelo flamenco e era na Praça Espanha, então é essa obra
da bailaora, ali a bicicleta, que também teve muito presente nas pinturas. Aqui foi uma exposição da Soma, numa casa que também você estava também, isso mesmo. Iam vender a casa, então fizeram uma ocupação. Eduardo Estrada. Isso. Aqui outros eventos, também aqui foi uma exposição em casa da Galeria Terix, daí era uma intervenção na cadeira, a Sandra Leonto também interviu. Né? Teve esse evento Trends Boticário, eu e a Sandra, eles falavam de uma tendência, eu fazia essa intervenção, depois falavam de outra, a Sandra vinha, então aqui também. Aqui a gente já via não o tecido, mas a lã. Aqui eu já tinha começado o grupo das fiandeiras. Então eu já estava começando, além dos tecidos, a guardar lãs e querer usar essas lãs que eu tinha. O grupo Fiandeiras, depois eu vou falar, mas daí é outra dimensão, mas era o querer usar esses acúmulos, então o tricô e o crochê. Aí essa foi uma obra de 2014, aonde eu reconheço bem o retalho lá do Retalhos que Pertencem, e no lugar do desenho com o giz carvão, o que vem é a costura de máquina. Por quê? Porque eu não gostava de bordar. Isso vai mudar praticamente. Mas a máquina para mim era maravilhosa pela velocidade e pelo ruído que ela dava no desenho. Porque pela velocidade você não controlava muito bem. Então eu comecei essa série de bordados. Aí que eu fui para a Espanha, então era o meu retorno. Lá nas minhas referências tem o Arthur Bispo do Rosário, foi numa Bienal em 2010 e ele era homenageado. E junto com ele tinham vários artistas que trabalhavam no texto. Então ali, em 2010, falei, não dá mais para eu não voltar para bordado, para pintura, né, para costura. Estava junto, né? Nessa viagem. Aí, bom, então já que está aqui, deixa eu fazer propaganda. Design, né, da Sandra Iromonte. Então, para a Espanha, eu levei os ninhos, foi a proposta que eu fiz para eles. Podia levar enrolado, que era pintura no linho, então dava para levar na mão de uma forma mais fácil. E os nidos monedeiros surgiram aqui, que daí era pegar esses acúmulos como quem puxa alguma coisa da gaveta e vem tudo aquilo grudado junto. Tem a questão, de novo, da linha do tempo, né? A linha do tempo e a memória, a linha ali no emaranhado, então também eu levei os meninos monedeiros. Desta foi para uma exposição em Córdoba, mas desse trabalho lá, minha cunhada mora lá e trabalha numa escola, ela cuida do bacharelado em artes e do trabalho de arte e educação. Então, eu e a Denise Abujan, que viajou comigo, fizemos um trabalho com os alunos. Então, um dos trabalhos com os mais velhos foi esse trabalho ali dos bastidores com mapas, porque para mim, quando eu estava lá em Madrid, a minha segurança, o meu me sentir em casa, o meu me sentir no aconchego, era o mapa do metrô, porque ali eu sabia onde eu estava. Então, por isso a gente trabalhou os mapas e eles tinham que trazer referências de um momento importante na vida deles, onde eles estavam, e trabalhar com o bastidor. Não é com costura, é com acetato e tinta colorida, que foi depois também que eu trabalhei com as crianças. E foi gozado porque a gente trabalhou com eles, foi para a Bienal de Veneza. Na Bienal de Veneza tinha uma artista do Japão, se não me engano, que trabalhou exatamente locais com a estética japonesa em bastidores. Então trouxe também para eles verem, eu retornei para ver a apresentação deles. E aqui esse tricô é com os fios do City Tour, aquele som, claro que eu não fiz tudo isso no City Tour, mas a gente pegava, né, o que sobrava, e aí eu fiz o tricô porque a gente conectava o celular deles numa das pontas e eles iam procurar a música deles no fone. Então era uma coisa que se tornava mais pessoal, né, esse tricô, porque ele podia ouvir a música dele nesse emaranhado. E com as crianças foi o ninho de tinta
que a gente chamava tricô de tinta. Se vocês olharem no YouTube, tem um vídeo chamado Tricô de Tinta, feito pela Tereza, onde mostra o processo, que era com o papel de forno, que seria papel manteiga, mas o papel manteiga não dá certo, o papel paleta dá certo. Punha, as crianças faziam o desenho, primeiro no bidimensional, e isso foi para a primária, 7 anos, né? E secava, na outra aula eles destacavam, descolavam, né, essa tinta com o desenho deles e transformavam no ninho tridimensional. E foi assim, de tudo que foi visto na viagem, né? Vários locais, vários museus importantes, vários Bienal e tal, mas o trabalho com as crianças e com os jovens, não adianta, é o que fica mais forte, né? Você lembra da reação, do que você conta, a lenda do ninho que eu contava, era que eles estavam estudando cor e tal, então a criança tirar, descolar do papel e falar: nunca vi uma pintura que sai da mão, né? Que sai do papel e sai andar com aquilo. Então são essas memórias, né? Daí aqui em 2017, esse trabalho foi em 2015, porque ele começou, ele foi lá para a Espanha, mas daí aqui em 2017, com a curadoria da Júlia, uma exposição aqui no Andersen da Semana da Mulher, então foram apresentados os ninhos dos monedeiros aqui, que aqui ainda não tinha apresentado. Então ele ficou numa instalação, ficou bem diferente de como apresentou lá, ela cresceu muito, né? Aqui, essa instalação também, aqui ó, dê-me algo para guardar, porque eu ganhei até de vocês, né? No dia da exposição, algumas pessoas me deram coisas para eu colocar nas obras, porque era dê-me algo para guardar, justamente por causa de tudo que eu tinha ganhado desde a exposição Retalhos que Pertencem até o momento de querer usar esse material. Então aqui já tem a feltragem junto. Então é começar a fazer uns objetos tridimensionais, feltragem diferente da feltragem da máquina, porque a feltragem úmida, conhecem essa técnica? A lã, você usa a lã pura, a lã merino, a lã aqui, que você compra daqui, ela encolhe melhor do que a importada. Então, ela é bem tingida, você já compra tingida, né? Eu compro tingida, mas tem a crua também. E você molhando e colocando o sabonete, você vai encolhendo ela e ao mesmo tempo você faz a modelagem nela. Além das agulhas que fazem uma trama. Então a gente fala que é uma coisa que é feita com o nosso calor, né? E o massagear é uma delícia, isso é terapêutico, né? Porque o massagear a obra ali, aquilo é muito gostoso, né? Então é uma coisa que é feita com teu atuação e o teu calor, e conforme essa lã esquenta também tem o teu suor. Junto que a feltragem ela surge disso, né? Ela surgia das pessoas, né, que trabalhavam com a lã, colocar nos pés para esquentar o pé, e com o suor ali do pé, do uso, quando tirava aquilo estava compactado, e assim surge o feltro, né? O feltro não é igual ao sintético que a gente tem. Então, vamos passar. E aqui já então começa, aquelas obras tinha-se imaginado fazerem parte do Ave Mãe, porque elas não tinham sido apresentadas. Mas, no fim, aqui, essa é uma obra específica do projeto Ave Mãe, onde o ninho ele é resumido na figura do círculo, e é um ninho visto de cima. Já tive críticas, não é ninho porque ninho não é dessa forma, quando você olha o ninho é aquela forma de potinho, né? E não, mas o ninho, a visão era... Eu faço do jeito que eu quiser. Exatamente! Poxa! Poxa vida! E quando eu estava fazendo, agora eu lembrei do diálogo, eu estava no telefone com a Sandra e eu estava fazendo esse orifício ali, recortando. E a Sandra, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo um orifício para agora colocar coisa dentro. Aí a Sandra, não, o que você está fazendo? Mas nos textos, tanto da Oiara, da Roupia, do Fabrício, ele vai falar sempre disso, dessa questão
do dentro e do fora, do vazio e do cheio, que isso vai estar sempre aparecendo na obra. E porque daí você começa a ver coisas aqui, eu estava vendo um documentário, e eram os primeiros desenhos técnicos dos irmãos, o William Hunter e o irmão, e eles pegavam os corpos das mulheres que tinham morrido grávidas para fazer, que causou muita polêmica. Mas na hora que eu olhei isso, eu falei, nossa, mas é o... Quer que eu volte? Acho que antes de te conhecer, até eu vi uma obra sua lá no Salão de Escultura na casa do Vladimir Muricy. Você se lembra? Sim. Ela tem uma conexão direta com essa daí. Nossa. Aquela obra tratava da tua menstruação, dos seus períodos prévios, assim. Obrigada, tem que colocar na próxima página. Sim, era o salão tridimensional e eu pus... Eu nem te conheci. Eu não lembro o nome, mas eu peguei garrafas, aquela coisa de pegar coisas do dia a dia. A gente tinha tido uma vernissagem, sobrou um monte de garrafinhas de água. E daquelas garrafinhas eu peguei várias e eu colocava um OB com cada garrafinha com uma cor com esse OB. E era com purpurina. Eram úteros contaminados. E tinha os ciclos também, né? Que tinha a ver, claro, úteros contaminados e o OB, e tinha tudo a ver com isso. Com a questão do corpo. Aí, na questão do corpo, que bom que falamos, porque a Liara, ela coloca no texto dela que o que eu estou trabalhando são corpos, o corpo simbólico. Então, às vezes é o corpo natural, o corpo sexual, o corpo social, o corpo, né, no texto tem. Então, então aqui seriam os 9, foram 9 obras que seriam os 9 meses de gestação, né? Por quê? Porque daí também estava relacionado com essa imagem. E outra leitura também da imagem do ventre é uma leitura mais recente da família por extensão e a família nuclear, onde o Edouard Glissant, ele fala nos estudos dele de cultura africana, ele fala da diferença da cultura latina e da cultura africana na organização familiar, da educação lá, porque ele na França, né, porque ele estudou na Sorbonne. Então, na família nuclear, é aquela visão triangular, aquela visão do patriarca, do rei, que manda o filho casar com não sei quem, assim e tal. E na família, por extensão, é a mulher que faz essa reunião, né, na família, de manter tudo unido, e através do desenho dessa imagem abarcadora. Tá tudo aí, né? A acolhedora do circo. Esses são as minhas paisagens. Então, no anterior, como vocês viram, não tinha bordado, é uma assemblagem. Aqui já começa a aparecer o bordado da máquina, que tinha naquele outro trabalho, então aqui ele vem para os ninhos. E ele foi pensado para ser bordado e recortado, só que ele ficou muito... Essa era a parte direita. Ia ser recortado, vazado, e o avesso ficou muito bom. Então surge de novo essa questão do avesso direito, que a gente fala, o avesso como que você não vai mostrar normalmente na obra de arte. Nesse caso, o trabalho que está dando para a Júlia, justamente porque é importante o avesso. Por que é importante o avesso? No avesso surge de novo o que não foi caprichado, não é um bordado alemão. Tem bordado alemão que você não sabe qual é o lado certo. Mas o que é para ser escondido, que é o ruído, o errado, o nó, aqui ele tem a importância. O áudio é importante falar de cima, não é tão bonito. Sim, porque aqui, desse lado, ele é feito no feltro. Ele tem 1,30. Isso eu coloquei aquela hora eu do lado do quadro porque muda a dimensão. Eles são tamanho de diâmetro 1,30, diferente dos outros, né? Que tem um trabalho menor. E o macio, né, do feltro, tricoline. E daqui eu fiz um trabalho que era para uma outra curadoria, e no fim ele também deu certo, que é um autorretrato, ia ser uma
exposição sobre o desenho, que não aconteceu mais, eu já tinha começado a obra. Aí que eu conheci a Verônica, porque ela não tenho como falar, a Verônica, aquilo que a gente já conversou, é uma artista maravilhosa, mas a gente tem que falar das máquinas dela. Ela tem aquela máquina de 3 metros, então esse trabalho ele tem, o pano tem 3 por 2,5, né? Aqui na medida da costura tem 2,30 por 2,10. E aconteceu a mesma coisa. O avesso dele, que daí a Verônica, eu desenhei, a Verônica fez a costura para mim, nós fizemos o recorte, porque daí mais gente ajudou no recorte, e no fim, quando eu olhei, eu falei, isso não está falando de desenho. Quando eu vim com a máquina de costura, aí sim surge a textura que parece de grafite e tal, e aí sim me relacionou ao desenho. E aí que também, cadê? Bem agora ela saiu também. A Eli, que estava aqui agora, ela, através do The Arts, foi fazer um estágio no meu ateliê. E ela tinha conhecimento de costura já, porque ela já tinha trabalhado com costura quando bem nova lá em Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais. Então ela já veio com esse conhecimento da máquina de costura e então o trabalho dela comigo no ateliê, no estágio dela, foi dar conta dessa obra. Pergunta aqui agora. Que tamanho tem essa obra? Ela tem 2,30 por 2,10. Não tem que ver ao vivo. Aqui, isso vem da viagem, né? Que eu queria fazer um livro arte quando eu cheguei da viagem. Então, locais, imagens através da fotografia que tinham representação para mim, como locais urbanos. Então, são pequenas essas obras, feitas na máquina de costura, no papel, na lã, no voal, fixado através de fios no ateliê. Também são várias obras, vai ser feito como um livro arte, mas é um livro de páginas abertas. Aqui eu coloco essa obra porque daí é essa parceria que fez eu gostar de bordar na mão. Porque a gente começou a conversar em 2014. Foi depois da exposição de vocês aqui no Anderson, que foi Coisas de Alice. E a Giovana e a Leila me chamaram para fazer um trabalho em parceria com elas, porque aí ia juntar o bordado manual, o bordado na máquina, o uso do tecido, os retalhos. E foi uma parceria muito boa, porque essa obra foi aprovada, né, no Salão Paranaense em 2017. E eu falo do começar a bordar no manual, porque todo mundo fazia tudo, né? A ideia, a gente trocava as ideias, então não ia só fazer uma coisa e elas iam fazer o bordado. Todo mundo fazia tudo junto e aí que então eu começo a bordar. E então essa obra, para quem não viu, alguém não viu? Todo mundo viu lá no museu? Essa obra, a tenda, ela é como um lugar de passagem, né? É uma entrada para um outro universo. Eli, já falei de você. Olha, ela aqui, ó. Tá aqui. Essa aí. E então, aqui é a nuvem de crochê, né? Que foi endurecida também para ficar mais estruturada, representando esse universo espiritual, essa energia. E as pedras representando o mundo material, os fios ligando, né, o mundo espiritual com esse mundo material, e a tenda como esse meio do caminho. O tecido da tenda a gente também, de novo, feminino, porque o crochê, né, desses saberes femininos, os vestidos que a gente comprou em brechó ou ganhou de noivas, de debutante, e também remete à roupa do batismo. A gente desmontou e fez a tenda. Nas pedras, as imagens que tem são de ervas medicinais, que você vai numa mulher que te fala para tomar um chá assim assado, para te
ficar bem, para se equilibrar. A cartomante, que você vai tirar dúvidas e perguntar do teu destino. E dentro disso também, daí a gente trouxe símbolos também aqui da cultura africana, né? O badulaque, aqui era para ser a galinha morta, aqui não ficou morta. A gente ri porque eu me lembro de estar no telefone, viajando e a Giovana, por que galinha morta? Falei, galinha morta no nosso trabalho lindo, não vamos por uma galinha morta. E aí, pode falar que ia falar da galinha, que não ficou. Foi legal, né? Ela falou, a galinha não teve que ficar morta, ficou lindinha. Ficou vivinha. A galinha ficou viva porque a Cláudia não quis a galinha morta. Mas tem, a gente faz a referência, por exemplo, dessa devoção, né? Da dor, trazer o alento, né? Você tem uma imagem aqui de dor, mas você usa com a proteção. Né? Aqui é a benzedeira, e como essa questão do ciclo da mulher também é muito forte. Aqui são as danças circulares, né? Ali o próprio, a gente começou numa história do casamento, da mulher que tem dúvidas nesse momento. Né? O processo foi muito divertido, né? Foi, a gente começou em 2014 essa conversa e apresentou ela em 2017, na mesma época ela foi aprovada lá para Blumenau, foi muito rico, né? Aqui o Ninho Beija-Flor é um avesso, que daí já é a pintura com o bordado, então quando chega a unir essas duas linguagens, que aí eu falo muito da Júlia, porque a Júlia sempre insistiu muito da pintura, né? Tipo, Cláudia, como você vai ficar só no plano? Como ficou essa tua trajetória dentro também de uma pesquisa pictórica e da matéria? Então, surgiu a primeira união aqui, são obras pequenas. Fala um pouquinho dessa união pintura e... Aqui essas imagens, elas eram só na pintura no linho. Então o linho ele não tem aquele tratamento para pintura, ele fica uma coisa mais macia, você vê mais a trama, né? Só onde é colocada a própria pintura mesmo que eu fazia um suporte mais forte. E eu tinha que mandar uma obra lá para Portugal, então eu peguei a pintura que era de pequena proporção e já que eu vinha do exercício da pintura nas pedras, do bordado nas pedras, então ali que eu comecei, que não é uma coisa que a Júlia já não tivesse falado, né? Mas eu tinha uma resistência. Por quê? Porque é bem também, de novo, aquilo que a gente falou, do mole do duro, do cheio do vazio, do bordado artesanal para trazer isso para a arte. Então, tudo isso vai estar acontecendo sempre. Tem pontos que você vê que são pontos normais de um bordado artesanal. Daqui a pouco tem um ponto que ele é mais adensado, que ele remete a uma tinta espessa. Tem pontos que ele é mais grosseiro, como você não tem que ter a habilidade, mas você conseguir fazer essa organização. Naquelas obras que são assemblagens, é uma organização de formas e cores, por mais que pareça a gaveta que você pega, o teu olhar, que está trabalhando sempre a cor, a ocupação do espaço, ele vai estar presente ali. E aqui é a mesma coisa. Na hora do ponto que você usa, a cor que você coloca, o momento que você destaca uma coisa ou destaca a pintura, você tem que estar com essa visão do equilíbrio artístico e artesanal, sem ter problema de mostrar o artesanal. Né? Também, no momento de... Não é o caso aqui, mas no momento de você furar uma pintura que está pronta, você tem que... Não pode estar com essas dúvidas. Né? Claro que no começo você tem. Aqui, por exemplo, tem um filó que cobre a pintura. E com uma natureza morta, mas com a visão do escorrido da pintura através do bordado. E aqui eu não furava a obra, o filó, que é bordado, ele facilita muito. O filó também veio lá das pedras, né, dessa sobreposição, mas era para ser feito assim nas pinturas, só que no momento que eu tirei daquela pintura que estava sendo feita o filó, a cor da pintura veio com toda a sua potência, não dava para ficar coberta a pintura.
Então, foi quando eu comecei na pintura em tela mesmo, daí fica um suporte mais duro, a fazer o bordado na pintura. Então, quando a gente fala, o primeiro momento de furar é o momento do nervoso, da mão tremer, faz um passo, mas depois aí continua como um trabalho mesmo, né? De pesquisa, de que ponto colocar, o fundo, porque o fundo branco, né? Essa visão de ícone, tanto que essa aqui, o nome da obra é Slow Emoticon, porque agora a gente está acostumado com o ícone redondo, né? No celular, no WhatsApp e tal, mas no momento a gente usava o emoticon, mas não tinha os ícones das fotos redondos. Então ele foi o Slow Emoticon porque o emoticon ele é usado por uma linguagem rápida. Você vai olhar e vai captar quem é a pessoa, o sorrisinho, o que quer dizer obrigado, que não sei o que, ele é para, né, deixar a linguagem ali do pequeno formato rápida. E aqui é justamente o contrário, você tem que parar, vocês nessa exposição vão ter que vir com o tempo, porque ela tem um avesso que também vai ser mostrado, então você vai prestar atenção nos pontos que surgem no avesso, nos pontos onde existem ou não, tem momentos que você não sabe se tem pintura ou se tem bordado, existe essa dúvida. E aqui também já tem o grupo colaborativo, então já falamos lá, né, da Verônica, a Eli, aqui a Temes, nossa, tem a Celi, a Marilza, a Vavá, que vem me ajudar, como era um projeto que tinha verba, então pôde ter esse grupo ajudando, que a gente já tinha essa outra vivência do grupo de tricô, lá das Ciandeiras, que eu vou falar. Então esse também, traz mais forte aquelas cores que eu usava, né, naquela fase pop. Aqui tem uns bordados que são super bordados, do paninho, e por momentos ele se dilui. Cláudia, o avesso ele surge no final, como um acontecimento assim, ou você acha na pintura, vai ver o que rolou no avesso, volta, ele acontece no final. Estou mostrando! Ele acontece como esperado, mas não, eu só trabalho nele no final e se precisar. Por exemplo, aqui eu não trabalho, mas ele, por exemplo, quando a gente está fazendo, o fio fica pendurado, então é chato, a gente não corta de propósito, daqui a pouco esse fio gruda em outro lugar, então se espera essas interferências, mas depois de pronto, se precisar eu mexo, tem uns que eu mexo mesmo, mas nesses grandes não. Mas no final e durante? No final. No final. No final. Durante é só a frente. No final, aí, aqui também não foi mexido. Esses trabalhos são grandes, eles têm 1,50, por isso que eu falo, vai ter que ser visto com calma. E esse foi mexido atrás. Oi? Esse aqui, ó. Que cada uma trabalhou mais numa obra, a Temes trabalhou mais nessa obra. Quem quer falar? Você? Quem? Quando você está bordando, a tela está no chassi ou ela está solta? Essas outras estavam no chassi, essa aqui estava solta, porque ela é muito grande, ela tem 3 metros, então não tinha como trabalhar com ela. Então, isso também aparece na obra, você vai ver como é tela e o manuseio. Eu tive que fazer um trabalho depois com a tinta, porque senão quebra, né, craquela, então eu tive que voltar com verniz, voltar com tinta, mas nessa você vê mais o trabalho da tela, porque ela não tinha como ficar esticada, na outra nem tanto. Pelo bordado, né, não dá para esticar também, né, porque uma tela grande assim, como é que você vai bordar um meio, coisa assim. Porque o bordado puxa também, repuxa, né. Aqui a gente trabalhou depois, eu digo porque foi trabalhado com fitas. Então as fitas elas surgem depois dele pronto, daí foi aplicado fitas também, fitas de cetim, para fita também, além do fio do bordado, além da linha da costura, trazer a fita que é desse universo também, dos armarinhos, né, esse universo dos armarinhos para o trabalho.
Seria a linha especializada, né? Ela era para cá e ela já Então, aqui é porque não, essa obra a gente queria se pôr em pé. Aí ali eu gostei aqui que ela, para mostrar que ficou, né? Não vou falar, dar uma outra explicação. Se colocasse ela assim no catálogo, ia perder muito, né? Claro que na hora de bordar, eu tenho mais uma que trabalhou junto, que é uma bordadeira tipo mais da vida. Aí, então, esse equilíbrio do bordar e do não bordar, né? E do pintar. Aqui você também bordou nessa obra. Mas aqui você vê muito mais trabalho de bordado por causa do saber. Então, tinha o meu querer, eu quero assim, eu quero assado, e tinha o saber dela, desses pontos maravilhosos. E olha o avesso novamente, né? Esses fios que fazem. Não é? Então, às vezes remete à aquarela. Aqui tinha de propósito, tem outras obras que são assim, você começar pela saturação da cor e ela incidir liso, mas é uma aquarela feita com bordado. Mas tem alguns que lembram o Pollock, por exemplo. O anterior estava esse aí, ó. Nessa parte, né? Mas muito forte, quando não tem tanto redondo, o avesso, ele lembra Pollock, ele lembra Miró, ele lembra Klee, né? Que é o surrealismo, remeter ao desenho da criança. E tem outra coisa que é recente, encontrar formas aqui que eu tenho vontade de fazer exatamente como um quadro do Klee ou do Pollock, só essa forma retirada daqui, deslocada para uma obra dela. É uma delícia. É outra linguagem. Aqui, essa obra eu estava esquecendo de colocar, e lendo o texto, está muito forte a questão do fluido. Eu não falei a questão do corpo, né? Que a Yara trouxe. Então aqui a gente falou dos fluidos do corpo e o fluido dentro da célula e a formação do corpo através das fugiu agora o nome, mitocôndrias e tal. E aqui ele é feito no filó para você interagir com os dois lados e também a sombra. Então, de novo, né, uma obra bidimensional é você interagir nela com um corpo mole e você com o teu corpo. E atrás é desenho. Não, aqui é a sombra que projetou na parede. Que legal. Porque ele é transparente, né? Parece que tem uma estampa. Está longe da parede. Parece uma ilustração, né? Está o óleo, você vê que Não. Um tecido, uma aquarela, desenho sobre deu efeito. E tem aplicação de tinta aqui também. Tem tinta acrílica não, textura acrílica, que daí você também às vezes não sabe se é o bordado ou se é uma aplicação de tinta. Então, do corpo, esse seria o fluido, esse aqui seria essa coisa das emoções, da bilis, por mais que a gente depois viu mais outras coisas, mas no momento do corpo era isso. Esse seria o cérebro. Esse ali dos 9 meses. O da cabeça é interessante, a agulha. E aí a Yara coloca no texto como uma acupuntura que você faz na cabeça para um equilíbrio, né? Então, a visão da cabeça e da acupuntura, da agulha, né? Aqui, essa obra, ela foi feita bem no começo, mas eu só consegui bordar no final. Ela várias camadas de tinta sobre o linho, então foi feita a máscara, né? E era para vir com os bordados e eu não conseguia bordar, né? Ela é mais grossa porque são várias camadas de tinta, por isso que ela dá esse efeito. Então você como pintura, você vê bem o relevo. Mas a Yara falava,
pense nas dores, você vai purgar, põe arame, põe tudo. Você também falava, né, alguma coisa de puxar. E eu só consegui no final, a gente relacionou com as imagens de ecografias, né? E os pontos que foram colocados são pontos de sutura, porque aquela bordadeira que eu falei, ela namorou um médico e ela sabia fazer ponto de sutura, cirurgia, foi perfeito. E aí, daí o trabalho desenvolveu. E ele tem umas camadas assim, que são puxadas como pele. Mas parece um planeta também, né? Também, o cosmos, né? Você vê a imagem o micro e o macro, vê a imagem do computador e vê o cosmos, né? Eu tenho vontade de trabalhar mais essa pesquisa aqui, só tem essa obra, mas esse descascar, puxar e costurar. É bom quando a gente vai numa exposição e vê o que pode vir para o futuro, né? É bom quando a gente... A instalação, aqui não dá para ter ideia de como vai ser a instalação, mas a instalação vão ser várias camadas, né? Fio e são cápsulas, então tem pintura em tinta acrílica dentro, a sobreposição do filó, o bordado no filó e o filó sozinho, como uma aranha que sai e deixa a casca, né? Ou por ser vermelho, por estar nesse universo vermelho, as células do corpo, na do corpo, ou os óvulos que poderiam vir. Então, ele também, você poder entrar nesse ambiente, né? E também olhar com calma, porque é muito detalhe dentro das pinturas e tal. Tanto que as últimas pinturas, a gente conversou, elas se diluem, fica mais um movimento mesmo, né? Da instalação. E a dimensão de cada uma delas? Na média de 25 por 25. Também teve a Temis, né? Na escuta disso. E esse dá para continuar, porque como a exposição não aconteceu no período que era para acontecer, então vamos fazer mais, né? E a última obra é pintura. Tem bordado ou não tem? Todo mundo pergunta, tem bordado ali? Porque daí acostuma olhar com o bordado, olha aqui vendo bordado. Isso acontece quem vê lá no ateliê, né? E também a Yara, ela vê como o que virá. Porque daí é pintura, voltar à pintura luz, né? Ela fala do voltar ao corpo luz. Porque é da onde tudo saiu e de onde pode se voltar. Então esse também é um trabalho grande e estou pintando mais, né? Então, mas de novo é o dentro e o fora, é o ninho propriamente dito, né? O nome ninho da mãe. Aí, projetos a partir do texto, então eu falo do Retalhos que Pertencem, que teve o documentário. A partir daquela obra de 2004, teve o documentário, e em 2008 a gente teve um projeto na Vila Zumbi dos Palmares, lá em Colombo, onde a gente conseguiu doação de máquina de costura, para eles aprenderem a costurar. Eles fizeram um objeto, que daí não tinha a ver com tecido, mas tinha a ver com colagem, construção, com desenho, e também a Tereza, foi quando a gente começou a trabalhar junto. A Tereza falou, o que você está fazendo lá? Tal coisa. Ela falou, eu quero ajudar. Né? Maravilhoso. E a Terezinha também foi assim. Mas surgiu, né? O projeto que a gente apresentou para eles foi o Retalhos que Pertencem. As Fiandeiras, em 2013, foi um momento que eu não estava legal, não queria pintar. E tinha aquelas lãs, falei, porque eu estou fazendo cachecol para mim, vamos fazer para idosas, né? Colocar no colo. Teve uma conversa com uma entidade da África que fazia esses retalhos. Falei com eles que eu queria ajudar, ela falou, mas faça aí, né? Por que mandar para nós? Faça aí. Daí a gente fez. Então o começo desse grupo, né? Coloquei nós, a Temis era no espaço dela. Aí hoje quem coordena a Marilza Vavá e a Pô, hoje tem umas 70 mulheres, né? Regina também, desde o começo. Né? Mas surgiu do momento que eu não estava pintando, bordando, mas queria, né, esse fazer. Os Segredos que Habito, né, que já foi mostrado, por eu estar no texto que elas me convidaram. Hoje em dia nós temos o Conversa de Ariadne, que faz parte de outro projeto.
Daí tem vários aqui, que daí vamos chamando quem são os que trabalham com texto na cidade. Vamos chamar para esses diálogos, vamos construir, né, esse grupo. Também começou com nós três, né? E... Cláudia, e sempre artistas ou você expande assim para outras práticas, por exemplo, costureira? No Retalhos que Pertencem, a cozinheira também era costureira. Então tinha a parte de costura porque eles faziam objetos e tal, eles ganhavam tecidos e faziam objetos para venda, objetos de casa. Então aqui tinha as costureiras. Das fiandeiras ele não tem a ver com arte, né? Essa coisa de fazer instalação e tal, não, ele é justamente só para uso. Dos segredos não, que era para isso. No Conversa de Ariadne teve a Luciana, da Lucianas e Marias, que é aquele grupo de crochê. Isso, tem das tecelãs, então não é para ser só artista. Quando a gente está fazendo essa união, né, entre o artista e o artesão. E o artesão, então é para ser fechado. Então é por isso que eu trago a visão do trabalho colaborativo. Olha, quando eu mostrei a equipe lá no começo, e aqui eu mostro só a equipe do bordado, para a gente ver que falar que uma exposição individual jamais, né? Estou fazendo uma individual, olha a quantidade de pessoas que tiveram muita importância, que mudou em um determinado momento. E, como eu falei, nos agradecimentos coloco as amigas, porque também tem esse diálogo junto. Então, eu já apresentei algumas aqui, só a Sueli, que trabalha com bordado. A Leia, por exemplo, você falou de artistas e tal, a Leia, ela trabalha mais com artesanato, né? Também fez parte. A minha irmã não se diz artista, se diz por favor, mas ela é minha assistente faz muitos anos, mesmo na pintura, né? Bom, ele é artistona, daí já vou falar do projeto junto. A Vavá todo mundo conhece, tem a obra artística dela, tem a obra nas Fiandeiras e tem o que ela faz também de restauro e tal. A Temis também agora está com uma página, né? Está com um trabalho lindo de design, né? Também artista, formada em arte. A Maria José do artesanato, sabe aqueles chinelos todos bordados? Ela faz isso. E os bordados dela são super artísticos, né? Você pensa, não vai interferir no trabalho artesanal dela, porque para ela interferiu totalmente. Ela não consegue mais fazer aquele bordado tradicional, né? E a Verônica super casa-cor, né? Hoje, exposição. Então, é o que eu falo, né? É o trabalho coletivo. Desse encontro com a Eli, ela tem como trabalho dela do TCC dar visibilidade para as artistas mulheres negras, né, que é falar. Mas então ela chegou com essa queixa, eu falei, mas às vezes é falta de uma organização e de se mostrar. Daí nesse momento, então vamos nos organizar, vamos fazer o nosso portfólio. Só que aconteceu, eu não me lembro quando que a gente começou. Só que quando chegou o mês de novembro, do mês da consciência negra, daí procuram, né, exposição. A gente começou a articular, acho que com o primeiro semestre, as coisas de quê? Abril? A gente mandou os convites, né? Para reunir um grupo. Então uma conhecia a outra, que conhecia um, que conhecia, e ficou esse grupo lindo. Com essas fotos maravilhosas. A Lana fotógrafa, é a fotógrafa. E então aconteceram o quê? 3 exposições. Foi uma no Museu Paranaense, uma no Museu do Saneamento e uma na SED. Então a gente começou, se reuniu, conversou e já partiu para a exposição. Hoje é um momento mais de conversa, de construção do grupo para se ter obras, para se ter um diálogo, né? E eu estou mais de madrinha, né? Então essa é a arte do grupo. E
essa obra foi a que eu apresentei, que era a feltragem, que são os rostos, no momento de fazer as escarificações. Mas deu horário agora. Acabei de fechar 1h30, mas já estamos terminando, só tem mais slide. E no momento de fazer a escarificação, que eu queria trabalhar o bordado com a escarificação, que tem um significado de força, de cultura, né, pro personagem, né, pro ser da sua tribo, da sua família, né, tudo isso tem um significado. No momento de cortar com o estilete, eu puxava, não cortava, formou uma verruga aqui, né, de puxar. Eu conto essa história porque foi muito forte na hora. A minha bisavó tinha uma verruga bem aqui. Na hora veio a imagem dela. Então eu falei, não, então é um trabalho também de se voltar para os ancestrais. Então é uma pesquisa para se pesquisar o porquê das máscaras, o porquê das cabeças, né? E aqui, então, eles são com feltragem molhada, né, a úmida, a feltragem das agulhas, né, com o trabalho das agulhas, e junto eu coloquei flores secas, né, que também vem a questão de tempo, novamente, né, flores secas. Por exemplo, essas pétalas eu coloquei, elas estavam vivinhas, acabou a exposição, elas estão da mesma cor. Por quê, né? Será que envolver na lã pura tem alguma coisa diferente? Tudo isso, então, eu digo que é pesquisa, né? Partir para trabalhos maiores, instalações. Aqui só para... você está aí! Olha aqui, o trabalho que eu mostrei aquela hora da escola. No Volte Bem, às vezes tem as escolas de trabalho, né? Com a gente, esse trabalho está riquíssimo. A maioria é um trabalho no ano inteiro, onde eles estão trabalhando alguns artistas do Paraná, qualquer coisa se fala. Então, eles pegaram da minha obra os retalhos que pertencem. Então, fizeram o primeiro trabalho da colagem, depois vem as figuras, né, os desenhos dele, dos personagens. Aqui o ninho, eles trabalharam com a madeira, a tinta e o arame, e ele relacionou na hora que eu olhei com o ninho que fica transparente de tão colorido, que era a lenda que eu contava para as crianças lá na Espanha. Na hora que eu olhei aqui, falei, nossa, tudo fecha. E o diálogo, de ir lá, conversar com eles, levar outras dinâmicas. Nós fomos lá, né, com a Leila Giovana, ela falando do trabalho dela, falando do meu, e fizemos também dinâmica com eles, então, os desdobramentos dentro da escola, né? Parabéns pelo trabalho. Então, o que eu tinha para mostrar era isso, uma coisa que eu tinha mais só eram alguns textos, pedaço do texto, mas deu 1h30 que eu vou abrir para perguntas, né? Quem alguma pergunta? Muitas? Não dá tempo, né? É uma coisa que vem desde você criança, Cláudia. Como é que começou essa tua arte em você? A arte era uma facilidade. Eu via meu pai desenhava muito bem, ele tinha cadernos onde ele desenhava com guache, nanquim. Ele é cinéfilo, então era o... Como é que era aquele que era galã? Tinha o Charlton Heston, mas tinha aquele... Eu também pensei nesse, mas era o Marlon Brando? Nenhum desses, mas eu sei que ele desenhava esses personagens. Nossa. Não, nenhum desses. Tyrone Valls? Esse tipo de galã. Né? E esses desenhos, tipo assim, é o herói, a mãe é heroína, o pai é herói, então, ele desenha, eu também sei desenhar, e ele faz isso, eu também faço. Então, eu sempre desenhei. Tá. E fiz faculdade de artes e fiz a de administração também. E desenhava as amigas, e eles falavam, Cláudia, você está no curso errado. Tanto daí, depois eu deixei essa parte de loja de roupa, né? Que era a loja da minha mãe, que era onde eu ia com ela nos desfiles, e a gente escolhia as roupas pelos retalhos. Ela faleceu quando eu tinha
21 anos, então essa presença do retalho era a presença, né? Claro. Então, amarrava aí. O pai trabalhava com esquadrias de ferro. Então, ele tinha uns catálogos de Art Nouveau, o Art Nouveau relacionando com o fazer e com o orgânico, eu adorava aquilo. Então, essas estruturas do ferro, eu também falo, servem para essas estruturas, numa série de pintura que eu fiz, com ninho, com estrutura. Você falou uma coisa linda, né? A Bernadette trabalha o corpo e ela falou, as estruturas, para estruturar minha obra, com o metal, com a madeira, são os ossos. E o tecido é a pele. Né? Então, isso é fortíssimo, e é realmente isso, né? O corpo, você deslocando, então, o corpo, o tecido, para a tinta, a pintura, o retalho, para a pele, né? Então, esses deslocamentos. Mas já saí lá da criança, mas sempre fiz desde criança. E o fazer era uma coisa muito normal, como eu falei, vós e tias, ensinar você a fazer tricô, ensinar você a fazer bordado, a tia, era muito boa no bordado, ensinar você. E por anos as pessoas não aprendiam, as meninas não aprendiam, né? Eu lembro que eu encontrava assim, sabe fazer tricô, né? E a gente era nova, mas era normal fazer isso. E hoje você vê muito fortemente em reuniões de estudo, reuniões de... Você vai falar sobre algum assunto, mas é uma roda de bordado. Tem um trabalho do Vinícius Azevedo que ele é sobre isso. Por que o bordado nesses momentos? E nesse momento está tão forte. Então, coisas que quando começou esse projeto, não que o têxtil não fosse aceito na arte, isso você vê pelas tapeçarias dos anos 70, na arte moderna, forma, matéria, ser aceito. Né? Acho que você não teve essa preocupação. Mas eu acho que as coisas passam pelo desejo. Né? Isso que eu consigo ver no teu trabalho. É o desejo de fazer, é muito forte. Né? Então, não importa como que você coloca ou como isso vem a se resumir em técnicas. Eu decidiria falar assim, bordado ou a pintura. Tem um desejo e você o expressa. E os conceitos que você traz muito conceito da memória. Eu acho que é forte a parte que você quer se revelar e colocar, que são as suas descendências. Então, isso é memória e essa construção ou desconstrução é que está em voga na arte contemporânea, de você desconstruir aquilo que foi a costura ou bordado para nós mulheres. Não somos mais aquelas mulheres que necessitam fazer isso para ser vistas. Então nós desconstruímos utilizando materiais que nos são mais próximos. Mas muitas mulheres trabalham com outros tipos de materiais e também vão desconstruindo e criando os universos delas. Sim, qualquer artista, quando ele vai escolher que tipo de linguagem para falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, não, é a gravura que vai passar melhor em determinado momento que eu quero passar. Quando eu digo que quando eu comecei não tinha essa preocupação como tem hoje numa questão de gênero e tal, de raça, não tinha. Tinha uma preocupação da desvalorização do artesanal. Isso tinha. Mas de lá para cá, quantas questões estão vindo e o bordado é usado também nessas depois questões. Depois Então, quando que foi? Né? E o quanto que foi questionado é arte ou não é? Né? Um período específico muito relacionado à questão da mulher escolhida, né? Então, por isso que teve aquela quebra de ninguém mais querer saber. Imagina, eu não quero voltar e olhar, entendeu? Aquilo era associado àquela mulher que era dona de casa prisioneira. Que era essas moças que eu perguntava, você não sabe bordar? O que é isso? Coisa da vovó? Afastaram. De repente agora houve porque não precisa mais, a gente não precisa negar isso para exato, não precisa negar isso mesmo. Mulher, como esse espaço por isso mesmo não se preocupar se é o artesanal.
É por isso que tem esse resgate agora, né? Eu vejo dessa forma. Porque isso é muito claro, né? A gente mudou a forma de pensar e não precisa mais se reafirmar negando. É porque a gente não tinha outra opção antigamente, né? Você tinha que fazer aquilo. Hoje você pode ser uma alta executiva e modão, feliz da vida. Né? Então você pode ser arranjar as coisas. o universo de arte ganhou espaço aqui. A cozinha é mais sofisticada, a cozinha é a mesma coisa com a cozinha. E a quebra de fronteiras, né? Você pode trazer isso, como pode trazer. O que eu acho ainda que no nosso grupo se discute para chegar, e até respondendo ao Carlos, né, porque eu estou participando, né, de conversas diárias, é exatamente esse hibridismo entre o artesão e o artista. Porque quando a história da arte inicia, ela inicia com o artesanato. Todos eram artesãos. Não existia o artista. O artista é um conceito que vem depois. Não é nenhuma questão de status. Não, é status. Eu acredito que o que existe de preocupação no artista é conceituar. E no artesão não existe isso. Ele vai fazer. Ele tem que fazer. Só que o artista, ele também passa pelo fazer, mesmo um trabalho conceitual. Ele vai ter que, pelo menos, montar o trabalho conceitual para o público poder ver, né? Então, a maneira como ele coloca aquilo, ele está dando um conceito. Agora, o que nós tentamos, nas conversas, é aproximar o artesão do que é feito na arte, mostrar para ele o que está sendo feito na arte, e esse artesão mostrar o que há de possibilidade de coisas novas que podemos introduzir. É como designer junto, namorando a artes plásticas, ou a publicidade namorando artes plásticas, e vice-versa, arquitetura. Então, acho que essas fronteiras é que têm que serem quebradas. Então, acho que por isso que eu digo assim, que para mim é um desconectar do bordado, do tecido, um lugar que pode ser colocado tranquilo a artes plásticas. Você pode utilizar disso como conceito, como técnica, e é a característica da arte contemporânea. E não vejo isso como uma propriedade de nós mulheres, é mais. Mas não. Tanto que se vê quando. Tanto tem o trabalho do Wilson, que é maravilhoso. Olha aqui, o Rafael, exatamente. Eu tinha uma galeria no Brasil. Apesar de quantos estilistas uma potência, uma abordagem. É maravilhosa, é uma casa ateliê. Que a mulher tem que ir lá se visitar. coloca, se colocou ao longo, né, do Como tempo, que eu acho isso? seja Galeria do Rafael? numa circuncisão Galeria Boa Vista. essa habilidade ela desenvolveu e é uma potência, e também a questão da raça, né? Que eu nem gosto muito dessa palavra, raça, mas assim, essa ascendência africana, que ela está no início do moderno, mas foi escamoteada de alguma maneira. Os museus tiveram outras urgências, né? E o moderno se significou e se sobrepôs. Mas as máscaras africanas, a gente não pode esquecer que estão ali uma cola do Picasso. Então, essa potência, ela é uma potência hoje muito... Ele foi ver, pegou e trouxe. Não, se você for pensar no bispo, a figura do bispo, daí você vai lidar com o inconsciente, com toda a loucura. Mas quantas coisas daí dá para trazer? Tem uma exposição, não sei se ainda está no MUMA, que é das mulheres, e eles estão convidando várias pessoas para falar sobre a exposição. Trouxeram a Priscila para falar da parte psicanalítica do que ela estava vendo naquela exposição. Então, hoje lá na Terra. Também dessa exposição. Achei que era bem interessante, não lembro quem que era, mas era o mesmo horário da Não, e elas também se uniram 2 anos para falar do que elas. O tema me interessou, simplesmente era outro. Não, e se for falar dos artistas, né, que estão trabalhando, né, fala aqui, mas Rita também, né, está fazendo com bordado, trabalho forte.
agora está em exposição lá em Araucária, na Araucária. Casa de Cultura. Tem a nossa, que vai ser também lá na Arquitetura, que vai ter, não vai ser só texto, também. Vamos ver se vai ter alguma. O Arthur disse do Rosário era artesão e negro, né? Sim. Só faltou ser mulher. Mas Ele era marinheiro. Ele era mulher também, porque as Era excluído, né? A habilidade do bordado era feminino, daí ele também tinha o preconceito. Que é uma outra, mas é uma outra maneira de ver o gênero. E também a mesma discussão em artes, né? O salário, né? Não é, né? Tesoura, linho, fio. Agora eu vou já com a exposição até setembro. Gente, vocês vão ver que Esperar até setembro é a primavera, né, não tem Cláudia? outro jeito. E é tanta coisa que está acontecendo em setembro, então é o florescer. Tá bom, tá explicado. Vai ser lindo. Mas, Tá Cláudia, bom. quando você falou que a gente não faz uma exposição sozinha, realmente não é isso. Mas eu vejo você muito assim, aglutinando gente, porque esse ninho teu, essa coisa amorosa, delicada, que tem todo o teu trabalho, é muito lindo, parabéns. A Tênis falou isso. Você vive querendo tempo para você ficar sozinha, mas é da tua natureza fazer, por isso que você não arranja tempo. Então, relaxe e aproveite. E quando você, o que você vê quando, principalmente naqueles trabalhos que estão, que tem o verso, o que você vê naquilo? Eu diluo, porque eu sou muito ligada a essa coisa de querer diluir da foto, de sair tanto da foto e da referência, e atrai esse... Porque na frente pode ser um ninho, né? E atrás, o que você imagina? Nossa, ele é mais ninho ainda, é o dentro do ninho, né? Desenho. Tem que ser uma cabeça de artista. Eu gosto demais do desenho, da linha, né? Por isso que... eu não vou ler nenhum texto, mas eu tenho que ler só um parágrafo do texto. É Fabrício Vaz Nunes, ele é professor também da Belas Artes. E o título é Memória do Labirinto, mas eu só vou ler esse pedacinho da linha, porque eu sei que ler uma poesia é diferente de ouvir, às vezes para ouvir a pessoa tem que saber. Você! Não, mas eu não tenho 3 linhas. Você me põe cada um. Você vai me melhor que eu. Um rolo de linha de costura contém em si todas as roupas possíveis, todos os figurinos de nossos personagens, todos os panos a serem tecidos, todos os botões a serem atados e desatados em cada momento íntimo.